falando de uma coisa que eu falo em todo mês de setembro. Todo mês de setembro, para mim, é diferente, é difícil. Na minha casa, depois do 11 de setembro de 2001, a gente passou a ter uma reflexão muito séria sobre agressão, sobre violência, sobre falta de respeito. 11 de setembro, na minha casa, com a minha mãe me educando, foi um divisor de águas. E naquele ano, eu ia viajar para Nova York e eu tinha uma proposta de trabalho lá, como modelo. E aí minha mãe disse, mãe, né, com o instinto dela, ela disse, não, você não vai. Eu era menina, criança, e claro, eu tinha que obedecer minha mãe, lógico. E ela disse, não, você não vai. E eu não fui. E eu tive naquela época uma visão de um sonho. Eu era uma garota e estava aprendendo a desenvolver algumas coisas. Então, foi tipo um sonho, assim, que eu via uma bola de fogo em um vale, explodindo, com muitas pessoas morrendo ali naquele lugar, perdendo a vida. E aí minha mãe disse, contei a ela disse, não, você não vai viajar, você vai ficar, você não vai, porque isso que você viu não era uma bola, é um avião. Não é uma bola, é um avião. E eu fiquei reflexiva. Eu disse, nossa, eu não tinha entendido que aquela coisa era um avião amassado. E um dia eu falo disso com vocês com mais detalhe, porque é uma coisa muito profunda e com muitos detalhes a contar. Então, ela disse que eu não fosse. E o 7 de setembro tem uma importância para mim também, porque também por causa de minha mãe, era uma data que a gente sempre refletia sobre a história do Brasil e sobre a importância dos símbolos nacionais, né? Ela, quando eu era criança, me levava. Então, ela fazia questão de me levar para os desfiles, para ver as coisas, para participar do dia a dia político. Só que, pessoal, depois que eu conheci Mateus, eu tive uma visão diferente do 7 de setembro, porque ele participava desse processo e da construção desse dia, da construção da liberdade de lutar por um propósito de liberdade. Livremente as pessoas se uniram com a polícia do Império, né, lá no Brasil Império, voltando um pouquinho, para poder brigar por uma identidade que elas tinham. E era uma identidade de brasileiro. Já era um povo que existia, já não era mais um povo português. Então toda essa miscigenação, esse caldeirão de coisas fervendo ali com índios, com negros, com mulatos, com cafusos e toda essa mistura que a gente tinha de raças ali, não só europeus, queriam a liberdade. Então eles foram, junto com a polícia do Império, começar esse movimento. E era uma coisa que a gente discutia muito, qual a importância da polícia e do povo, porque toda nação forte é aliada da polícia. Todo povo que é forte tem a segurança pública aliada a ela. Aí eu tenho inúmeros exemplos para dar para vocês. O Japão, por exemplo, que era um país que ele admirava muito, e a gente falava muito disso, porque é um país que ressurgiu das cinzas, das garras de um imperador, depois da bomba atômica. E hoje lá, o policial não usa nem arma. Ele vai na rua, ele não mostra as armas para as pessoas. E eles são amigos da população. A população vai na casa do policial pedir um conselho, pedir uma instrução. Então a gente falava sobre isso. E aí o 7 de setembro passou a ter mais uma riqueza de detalhes para mim, que fui educada com uma mãe budista, como eu já falei para vocês, uma mulher que era altamente intelectual, estudiosa da história, muito profunda estudiosa da história, uma pessoa que era incrível cantora, tocava piano muito bem e tocava violão também. Eu aprendi a tocar esses instrumentos com ela. E depois veio o Mateus também, que tocava violão. Nossa, era natural dele, era uma coisa inata dele, intrínseca dele, o amor pela música. E era um cantor fabuloso. Então eu tive uma outra visão do mundo com ele, a música, com tudo. E nós discutíamos muito sobre como estava, não só a polícia em si, que ele fazia parte, e que é difícil falar isso, porque ele lutava pela mudança, por uma melhoria, por uma arma melhor, por uma viatura melhor, por um colete melhor, por um salário melhor, por uma alimentação melhor. E a gente teve o caso do soldado Wesley,
e que trouxe muita reflexão para ele. A pandemia também trouxe muita reflexão, muita imposição, muita coisa que ele dizia: não, Daiane, isso não está certo. Isso é algo que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Ajudamos muitas pessoas na pandemia, coisa que eu não vou listar aqui porque eu não preciso me exaltar com nada, mas já falei algumas coisas escrevendo para vocês sobre isso. Nós ajudamos muitas pessoas na pandemia, muita cesta básica, muita gente na rua, a gente ajudou. Então, eu mesma passei dias e dias fazendo máscaras de tecido. Fui uma das primeiras pessoas a fazer máscaras de tecido. Levei essa ideia para a prefeitura, na época o prefeito era Semineto. E tenho muito orgulho disso, porque a prefeitura passou a fazer máscaras de tecido e a distribuir gratuitamente nas ruas, e foi um sonho realizado a mais. Enfim, então foram muitas coisas boas, e cada vez que eu lembro, né, dessas datas onde ele esteve presente na minha vida, tem uma história nova para contar. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Essa coisa aqui, eu já prometi mostrar algumas coisas para vocês e outras eu não mostrei. Ele era muito interessado na cultura oriental. Na minha casa, por eu ter uma mãe budista, que era estudiosa da filosofia oriental, a gente tinha muita coisa oriental. Tinha sombrinha, e tenho ainda, japonesa, quadros pintados por minha mãe, falando da cultura japonesa. Aí tem um desenho que é muito interessante, que é o Dragon Ball. E ele assistia esse desenho, ele chegou a assistir esse desenho, inclusive comigo, porque eu nunca tive tempo de nada na minha vida, só trabalhando, estudando e ajudando as pessoas. E foi uma descoberta, porque na minha infância e na minha adolescência eu não tive acesso a esses desenhos. Eu não tive acesso a isso, a desenho, a programa de televisão, essas coisas, porque minha mãe não me deixava assistir. Ela não me deixava assistir show da Xuxa, por exemplo. E eu agradeço a ela porque ela não me deixou assistir isso. Então aí, pouco antes dele fazer a passagem, né, mudar de corpo e de lugar, ele me deu isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, isso aqui, eu guardo ele com muito cuidado para não sujar, boto assim 3, 4 saquinhos diferentes. E aí ele me deu isso aqui. É um chaveirinho que tá, graças a Deus, tá novo ainda, porque eu guardo com muito cuidado, muito mesmo. Para eu pegar, eu lavo a mão, faço tudo assim para não ter problema. Então, um bonequinho de silicone, tá vendo? Aí, ó. Esse bonequinho aqui é um bonequinho do Dragon Ball, o Goku. É um personagem bacaninha, bonzinho, é o herói do desenho, é esse bonequinho aqui. E isso me traz muita alegria quando eu olho ele e as outras coisas que ele me deu. Eu tenho ursinhos que ele me deu, eu vou mostrar depois pra vocês e contar a história de cada um. E aí esse bonequinho aqui, ele disse, ó, tinha ele com a roupa laranja e tinha com a roupa vermelha. Ele era danado com essa coisa do vermelho. Ele disse, eu vou lhe dar o bonequinho vermelho. Pensei assim, eu vou lhe dar o bonequinho vermelho porque, deixa eu guardar aqui o Goku, porque é a cor que você gosta. Isso me trouxe mais uma reflexão, porque eu já estava muito estranha e pedindo a ele que não continuasse com o que ele estava fazendo. E ele disse, eu já estou falando que vou desistir, que não vou continuar. E vocês sabem, faço previsões, faço alguns acertos, acerto tudo, não sei tudo, mas eu disse a ele, eu não costumo errar. E você está no seu último ano, então você tem que sair, ou você não tem que ir em dados lugares, em dadas datas. E pouco antes de acontecer isso, ele tinha feito uma apreensão junto com a polícia de um fuzil. E foi tão difícil para mim aquele dia, porque foi um dia que ele correu risco, passou outra situação anterior também que ele tinha corrido risco. Enfim, e chegou o dia que ele, livre, exercendo o livre-arbítrio dele, foi vítima de uma covardia, e deixou aqui com vocês uma vítima também. E aí quando eu vejo as pessoas dizendo o marginal é vítima da sociedade, mas nós temos escolhas. Ele escolheu trabalhar pelo povo, ele escolheu lutar. Eu lutei muito, sofri muita perseguição. Algumas eu publiquei aqui, outras não, vocês nem sabem. Por conta de quem ele era e dos planos que ele tinha de defesa do trabalho dele.
Mas ele escolheu um caminho honesto, eu também escolhi um caminho bom. Por que é que a gente tem que dizer que uma pessoa que tira a vida de outro assim, que odeia outro sem motivo, é uma vítima? É uma vítima. É uma vítima de sua casa, é uma vítima de sua mãe que não lhe deu estrutura, é uma vítima de uma família que não deu educação, é uma vítima de uma coisa que a gente não tem culpa. E então eu sempre aproveito quando estou falando com vocês desses fatos, sempre aproveito para deixar isso para vocês pensarem. Porque muitas pessoas vieram para mim, muitas, e disseram, disseram assim mesmo, como eu estou falando para vocês. Com toda a naturalidade possível. Mas às vezes é a única opção que a pessoa tem na vida, fazer isso. É ser assim. E nós, eu e ele, provamos que não é assim, que não é verdade. Que podemos fazer diferente, porque ele teve uma boa mãe, foi bem educado, muito bem educado, muito bem educado, muito bem educado. Eu tive uma boa mãe, fui bem educada. Pessoas que não eram milionárias, mas que fizeram o que podiam por seus filhos. A mãe dele fez o que podia por ele, minha mãe fez o que podia por mim. Por não ter uma mãe rica, uma mãe milionária, uma mãe que me desse tudo o que eu queria, será que por isso eu tinha que me revoltar e fazer tantas coisas? E aí que eu digo a vocês, nos lugares que eu já andei, eu já vi muita coisa. Já vi, inclusive, pessoas usando drogas. E eu nunca usei. Eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício nenhum, porque eu tive uma boa mãe que me educou. Então eu sempre digo às pessoas, a educação vem da base familiar. A primeira culpada, o primeiro culpado são a mãe e o pai, se o filho errar. E isso eu aprendi com minha mãe, porque ela dizia a mim, se você fizer besteira, a culpa vai ser minha, que não lhe ensinei para você não errar e andar no mau caminho. Então, esse fato que aconteceu com ele, pessoal, eu sempre digo isso, é um divisor de águas na história da Bahia moderna. Porque antes a gente não tinha o acesso às redes sociais como hoje, e a gente não tinha pessoas que trabalhavam nessa área falando como ele falou, com a coragem que ele tinha de colocar os pontos principais de problemas que eles tinham para todo mundo saber. Tá? De uma maneira direta, objetiva, clara, muito clara. E que, claro, né, trouxe problemas, porque eu dizia isso a ele, você é um comunicador, você tem que ser professor, uma pessoa que educa, que ensina, que tem um lado educacional aflorado. Porque não é só, você não vai mudar uma instituição, um padrão institucional. Eu dizia isso a ele. E eu acho que falta muito às mulheres de alguns influenciadores policiais. Fala isso. Eu dizia a ele, você não vai mudar a instituição. Você não vai mudar. Você tem que brigar na justiça, você tem que pedir seus direitos, mas não vai mudar. Mas eu não sou contra que você fale. Porque se é o que você quer, você tem que fazer, você tem que falar, tem que mostrar. E ele fazia, né? E foi um divisor de águas, porque as coisas que ele falava escancarou, né? Mostrou o problema que existia ali, que ninguém estava ligando. Tá? Ninguém estava ligando. No 7 de setembro, eu fui até o Farol da Barra, porque fui convidada a participar, junto com outras pessoas, de um protesto por uma mudança no nosso país e por liberdade de expressão. Então, eu fui lá. E aí, no caminho, lá em frente ao Shopping Barra, estava uma viatura. E eu me lembrei muito dele, porque ficava ali paradinho, às vezes, naquele lugar, com os irmãos dele, como ele chamava. E ele não via ninguém como inferior, não via ninguém como diferente. Ele era o cara que dizia, eu vou na frente. Se acontecer alguma coisa, que aconteça comigo. Então, eu não tenho como explicar para vocês a minha gratidão a Deus, a Cassiel, que é o protetor dele,
Não tenho como agradecer a Deus, porque foi um presente incrível e que mudou a minha vida, não só a história moderna da Bahia, com essa questão de se falar dos problemas sociais e dos problemas ligados à segurança de quem trabalha com segurança, como mudou minha história toda, porque antes dele eu era uma Anne e hoje eu sou outra Anne. E graças a Deus e a ele por isso, não só minha mãe. Eu estava falando do divisor de águas. Então, essa história toda que ele deixou pra gente, e eu tenho muito orgulho de tudo que ele fez, da pessoa que foi, de ser um bom filho, de ser um bom homem, um bom companheiro, um bom amigo. E hoje eu sinto a presença dele espiritualmente falando, como eu sempre comento com vocês isso. Eu não tenho o que dizer, só agradecer. A única coisa que eu tenho a fazer, lembrando dessa história toda e falando a vocês das coisas que eu faço questão de falar no mês de abril e, infelizmente, no mês de setembro, faço questão de falar porque não queria que fosse assim, mas é o que me resta para poder ter esse diálogo sobre esse fato. Eu não vou deixar de falar nunca, enquanto eu puder, porque é algo que faz parte da minha vida e que eu não vou deixar ser esquecido e não vou normalizar. Eu não vou deixar que isso fique assim, tipo, foi uma coisa natural, caiu no esquecimento, porque pra mim, é uma coisa que eu acordo e me lembro. E por que eu me lembro? Porque me prejudicou. O fato de essa pessoa, vítima da sociedade, ter me transformado em uma vítima real dessa violência, não só a mim como ele também, mudou minha vida e a vida dele foi ceifada. Foi extinta, deixou fisicamente de existir. Então eu não posso esquecer isso, nem deixar de fazer o que eu sempre fiz, que é protestar. Fui, repito pra você, que tá me assistindo agora, fui muito perseguida e sou. E até por pessoas próximas dele, eu tive respostas e situações que me fizeram refletir assim, que diferença temos de pai para filho, assim, porque é uma outra pessoa e é uma pessoa diferente, com espírito elevado, brilhante. Se for colocar para vocês as listas de adjetivo para classificar Mateus, eu vou classificar com todas as palavras melhores que houverem na nossa língua, que é a língua que eu estou falando com vocês, porque eu falo outras línguas, mas aqui eu estou falando com vocês. Então, se eu for classificar, eu vou usar aquela lista todinha de adjetivos positivos: bondoso, generoso, sincero, amigo, cuidadoso, zeloso, respeitoso. Poxa, é tudo de bom. Tudo de bom. Assim, resumindo, não ache você que me perseguiu, ou que alguém aí, um cara que tem grana, que tem cargo, que tem poder e se revoltou, achou ruim com o que ele falou e com o que eu falei e falo. Não ache que eu vou desistir de falar. Não vou desistir de falar, porque não tem como eu desistir de falar. Nunca. Que eu não tenho como desistir de falar dele e eu não vou desistir nunca, jamais. E as minhas redes sociais sempre vão falar dele, dos objetivos que ele tinha e dessa configuração na nossa vida que foi transformada pela violência que nós vivemos e que atingiu o nosso estado, onde nós vivíamos. Às vezes, as pessoas falam assim pra mim, sério, eu tô falando uma coisa muito séria, as pessoas falam assim: você tem que deixar de falar dele. Acredite, pessoas invejosas, né? Pessoas invejosas que não encontraram a felicidade na vida, elas fazem isso. Elas têm inveja das pessoas e do que elas constroem no plano físico. E aí
falam assim, você tem que desistir de falar disso, você tem que deixar isso pra lá. E aí eu digo, quando me falam, desista, não fale mais, não diga nada. Aí eu digo, não vou desistir, vou continuar falando, a vida é minha. E eu falo o tanto que eu quiser. Eu falo o tanto que eu quiser e até o fim dos meus dias eu vou falar e vou esperar, né? Assim, dentro do que eu acredito. E que eu passo para vocês isso da maneira mais objetiva possível, dentro do que eu acredito, eu sei que eu vou encontrar com ele. E eu sei que ele está presente na minha vida todos os dias, para onde eu vou. E eu sinto isso. Cada dia que eu acordo, eu vejo a diferença que essa vítima da sociedade me causou, mas também posso sentir a presença dele na minha vida, nas minhas dificuldades, nas perseguições, nas lutas, que eu continuo aí em nome dele. Então é isso que eu tenho a dizer a você, que me perguntou, e nessa data que eu sempre falo dessa situação. Ano que vem, estou aqui de novo falando dele no mês de abril, e de novo falando dele no mês de setembro. E estarei falando todos os dias, incomode você ou não, estarei falando todos os dias que eu puder. E pode ter certeza que cada passo que eu der, cada palavra que eu der, vai ter um propósito ligado a ele e a energia dele também vai estar girando aí. Ele é uma pessoa transformadora. O nosso corpo físico, o nosso corpo material físico, ele deixa de existir, mas o espírito nunca. E quando a gente tem sensibilidade, a gente sente o espírito, a presença. Entendeu? É isso. É isso aí. Então eu vou deixar, né, você aí. E ano que vem, de novo, eu vou estar aqui, se Deus me permitir, falando disso mais uma vez. Lembrando aí esse transformador do plano em que ele viveu e das coisas pelas quais ele lutou. Então, é isso. Então até já. Até daqui a pouco. Até já. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus. Então ano que vem estou aqui. Todos os dias estarei, se Deus me permitir, lutando pelas causas que ele plantou, as sementinhas que ele plantou, e pelas causas de outras pessoas e as minhas também. Porque eu sempre digo isso, as causas que a gente questiona, não é só uma causa que eu digo, eu acho que deve acontecer isso numa instituição, ou que deve ser assim para se ter um mundo melhor. E em um universo onde alguém trabalha ou viva. Não é só a causa de outra pessoa, é uma causa minha também. Quando a gente para falar de algum assunto relevante, eu me esforço para falar de assuntos relevantes com vocês. Eu também sei que estou transformando um pouquinho a vida das pessoas. E ele tentou também transformar e conseguiu, porque minha vida ele transformou para melhor. Como ser humano, como pessoa, como espiritualista, como mulher, como tudo. Só tenho a agradecer a Deus. E agradeço a Deus pelo espírito dele também. Tá? Então vamos lá. Até já. Fica com Deus, um abraço forte. E a gente se fala já já, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Sei que a minha vida anda errada, que já deixei 1000 furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você, se eu te amo. Como vou deixar você, se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada, que já deixei 1000 furos, 1000 mancadas. Talvez esteja andando em linhas tortas, mas por enquanto vou te amando, é o que me importa. Mas você também não é rota principal, e
toda estrada tem final. O que eu quero saber é como vou deixar você se eu te amo. Como vou deixar você se eu te amo? Como vou deixar você se eu te